Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus e a confiança do pastor, confiança da igreja. Vamos estar meditando naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Glória a Jesus. Chegamos agora há pouco na região. Acho que fazem 2 meses que nós estamos ali com o pastor ali. E glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, então. Vamos iniciar já. Todas as coisas têm um início, e eu vou iniciar no livro de Gênesis, capítulo 2, primeira parte do versículo 18. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, parte A. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A igreja pode tomar assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que neste período Deus havia criado o homem, e o homem tinha um contato exclusivamente com Deus. Deus orientava, Deus conversava com ele. E Deus, neste momento, irmão, foi uma ação de Deus para transformar o homem num ser social. Num ser social. Havia uma necessidade de criar a primeira sociedade. Havia uma necessidade de se criar a primeira sociedade. Nesse momento, o homem só tinha contato com o nosso Criador, que é maravilhoso a gente ter esse contato com Ele. Mas o contato do ser humano neste momento era com os animais. E Deus olhou a situação dele e disse assim: vamos criar um ser, vamos fazer esse homem se transformar num ser social. O homem tem uma certa dificuldade para aprender a viver em sociedade. O ser humano em si, ele tem uma dificuldade muito grande para aprender e viver em sociedade. E para iniciar as coisas, Deus lhe dá uma esposa. É o primeiro contato com outro ser da mesma espécie dele que ele vai ter. Deus começa a trabalhar. Ali inicia-se a base da sociedade. Ali inicia-se a base da sociedade. Mas o homem, com toda a sua dificuldade de servir a Deus, de viver em sociedade, ele não conseguiu ter uma família verdadeiramente estável. Uma família dentro da vontade de Deus. Uma família que seguisse os padrões aos quais Deus lhes havia comunicado. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, o pregador nos diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A imaginação do ser humano é coisa por demais. É coisa por demais. Deus criou o ser humano reto, santo. Deus tinha uma comunhão tremenda, que nós estamos lutando para chegarmos ao que era no início. É uma guerra muito grande para a gente conseguir alcançar aquilo que Adão recebeu. Mas a gente vê o que o pregador nos coloca, que a imaginação do homem ela é má. E ela vem desde o princípio. Já no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nos diz que a imaginação do ser humano era muito má. E que Deus tinha uma grande dificuldade de ter uma comunhão com a sociedade, uma comunhão com esses homens. A sociedade naquela época ela estava totalmente corrompida. Mas havia alguém que fazia diferença.
Havia alguém que fazia a diferença. Havia um homem que andava segundo os ensinamentos de Deus. Havia um homem que vivia de acordo com a palavra do Senhor. E que conseguiu manter uma família diferente da sociedade local. O projeto de Deus é que este mundo fosse uma grande sociedade espiritual, que todos andassem num caminho que agradassem a Deus. Mas o ser humano tem muita dificuldade para isso. E a gente consegue perceber isso nos dias de hoje. Não é de ontem, iniciou ontem. Mas a situação continua nos dias de hoje. O homem acaba se corrompendo. Por quê? Porque a sua imaginação flui. E Deus quer que nós tenhamos o quê? Contato, comunhão com Ele. Porque o que muda a história do ser humano? O que transforma um ser humano verdadeiramente social? É a presença do Altíssimo. Nós não podemos ser um ser exclusivamente social, um ser social, se não tiver Deus em nossas vidas. Porque se Deus não está na nossa vida, a nossa imaginação nos leva a fazer coisas que não vêm agradar ao Senhor. Esta é a necessidade da igreja. É a necessidade de instituir um povo que venha ter comunhão com Deus, para poder entender o projeto de Deus e como termos uma sociedade verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra nos diz que o povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então a gente consegue ver que isso não é de hoje, meu irmão. Isso já vem desde o passado. E nós estamos vendo essa sociedade se destruindo porque falta o conhecimento. E quem é o conhecimento? O conhecimento é Deus. O conhecimento é a palavra. O conhecimento é nós queremos andar na presença do Senhor Jesus, na direção, na revelação de Deus na nossa vida. Oh, Jesus amado. E Deus nos oportunizou. Se tu olhar ao redor da tua casa, se tu olhar ao redor dos teus vizinhos, dos teus colegas de serviço, na faculdade, por onde tu anda, tu vai ver que muitas vezes tu é único no meio de milhares. Único no meio dos milhares. Mas Deus te escolheu, porque por teu intermédio, nós vamos influenciar essa sociedade. Oh, Jesus amado, é nós que fomos chamados para sermos a influência. Mas para nós sermos esta influência, tem que acontecer algo em nossa vida. Tem que acontecer algo em nossa vida. Uma das primeiras coisas que tem que acontecer é o querer. É o meu querer. É eu querer estar dentro da vontade de Deus. Porque se eu não quiser estar dentro da vontade de Deus, se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, em vez de uma bênção na sociedade, eu vou ser uma treva na sociedade. Porque eu não vou conseguir viver como Deus quer, se o Espírito Santo não agir na minha vida. Eu não posso fazer a diferença sem a presença de Deus na minha vida. Ele diz em João capítulo 15, versículo 3, versículo 5, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós não queremos fazer nada com eles. E a gente vê muitas pessoas, principalmente cristãos, tentando provar a esse mundo que eles são diferentes, mas não com uma revelação espiritual, mas com a sua vontade, o desejo da sua carne. Quando o Espírito entra na nossa vida, nós conseguimos ter comunhão, seja com quem for, nós conseguimos ter comunhão. Por quê? A comunhão, irmão, não é exatamente tu fazer as coisas que outra pessoa, tu ter essa intimidade com as pessoas. Eu tenho comunhão com meu chefe de serviço. Me aposentei agora há pouco, mas eu tinha comunhão com meus colegas. A gente tinha um bom relacionamento. Por quê? Porque eles me respeitavam, eles olhavam para mim, porque eles conseguiam ver algo de diferente.
Mas como eles conseguiram ver algo de diferente? Faz aproximadamente 28 anos que eu aceitei Jesus. Quer dizer, Ele me aceitou. A minha vida era completamente desregrada, e muitos dos meus colegas que entraram comigo naquele período na prefeitura, eles olhavam para mim e diziam: quem te viu e quem te vê? Graças a Deus, porque é uma ação de Deus, então a gente conseguia ter uma comunhão, e eles respeitavam a gente, porque eles viam algo diferente, e isso acontece quando nós tomamos uma decisão. Oh, Jesus amado, porque a nossa imaginação é má, a nossa índole é má, sem Deus no nosso coração, sem Jesus agindo nas nossas vidas, a nossa índole, os nossos pensamentos são maus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, e se o mundo jaz no maligno, ele vai tentar te afetar. Vai tentar te afetar, porque tu és um escolhido, e o desejo dele é que tu venha compartilhar com o que o mundo tem para ti. Não que tu venha compartilhar o que Deus colocou na tua vida para te levar a este mundo. Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz bem assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Passou mesmo. Tudo se fez novo na tua vida. Deus está agindo verdadeiramente. Ele está tendo liberdade de fazer tudo novo na tua vida. Se tudo se fez novo, quando eu mentia, eu não posso mentir mais. Houve uma ação na minha vida. Houve uma ação, e é uma ação do Espírito Santo na minha vida, porque se verdadeiramente tudo se fez novo, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, porque nós andávamos no engano. Por onde nós passávamos sem Jesus, ficava uma marca horrível do nosso proceder, ficava uma marca horrível do nosso falar, do nosso jeito, das nossas atitudes. Por isso que Deus diz que tudo se fez novo. Quando nós temos um contato, quando nós temos um encontro com o Salvador, as coisas modificam, verdadeiramente modificam, e não existe força que possa impedir. Porque a palavra nos diz que operando Deus, não há quem possa impedir. E Ele pode operar na tua vida quando tu abre teu coração para Ele. Aí tu pode chegar na presença e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso nele. Sem Ele eu vou continuar tropeçando, vou continuar agindo da forma que vem a agradar este mundo. Oh, Jesus amado, é difícil, não é fácil, e isso que nos dá prazer, porque o que vem fácil, vai embora fácil, o que vem muito fácil, vai embora muito fácil, mas aquilo que tu entra numa guerra para te alcançar, que tu entra numa guerra para te adquirir, é valorizado. É valorizado, e mais que valorizado, é reconhecido por quem está de fora. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz que o obreiro tem que ter um bom testemunho de fora. Tem alguém na igreja que não é obreiro? Todos que foram chamados para cumprir o ID. Então são todos obreiros. Não tem aqueles: eu não sou obreiro, irmão, eu não prego, eu não canto. Tu prega no teu andar, tu prega no teu vestir. Oh, Jesus amado, tu é obreiro e tu tens que fazer a diferença, porque nós temos que ter um testemunho bom lá fora para sermos aceitos aqui. Quando houve a separação dos diáconos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eles tinham que ter um bom testemunho. E o mais interessante de tudo isso, que não foi os líderes da igreja que escolheram os diáconos. Não,
O povo que estava no meio da igreja, o povo de Deus que fazia parte do corpo, é que indicou, eu vou indicar fulano, ciclano e beltrano. Por quê? Porque eles têm um bom testemunho aqui fora. Oh, Jesus amado! E tendo um bom testemunho aí fora, faz a diferença. Faz a diferença. Conheci um rapaz há uns anos atrás, ele foi funcionário das antigas lojas Maçom. Para ser funcionário da Maçom, tu fazia uma ficha cadastral. Fazia uma ficha, passava por várias entrevistas, e eles mandavam alguém visitar os teus vizinhos. Eles iam no bairro onde tu morava e visitavam os teus vizinhos. Eles iam na faculdade onde tu estudava e conversavam com teus professores. Para entrar lá, a seleção era rigorosa. Para entrar no céu, a seleção é rigorosa, meus irmãos. É muito rigorosa a seleção, porque, em primeiro lugar, a palavra diz que tu tem que ser santo, porque eu sou santo. Oh, Jesus amado! E uma vida de santidade não é para qualquer um, irmão. Uma vida de santidade é para aquele que luta, é para aquele que entra na guerra, é para aquele que diz assim, ó, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje abriu-se as portas do meu coração e eu ando com o Espírito Santo de Deus. As pessoas aí fora vão ver a diferença no meu modo de falar. Irmão, esse problema de modo de falar, a gente vê muitas vezes assim, ó. Dentro da prefeitura, eu trabalhei vários anos lá. A gente vê as rodinhas de pessoas conversando e muitas vezes eu via colegas. Alguns eram evangelistas, alguns eram pastores, mas só de carteirinha. Ele estava na roda dos escarnecedores, conversando asneira, contando piadinha, fazendo bobagem. Qual é o teu testemunho lá fora? Qual o testemunho que tu tem dado por onde tu anda? Eles conseguem ver uma vida santa, eles conseguem olhar em ti e ver que Deus está nesse negócio? Irmão, é responsabilidade nossa, irmão, porque nós somos chamados para sermos embaixadores, sermos representantes do céu, e de que forma tu tens representado o reino dos céus? Oh, Jesus amado, glória a Jesus, aleluia. O Senhor Jesus disse em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, desagradável, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Glória a Jesus. A nossa função na terra, como representantes do reino celestial, é nós sermos temperados, nós servirmos de tempero no meio aonde nós estamos. Não podemos ser radicais demais, nem liberais. Nós temos que ser o quê? Espirituais. Espirituais. O tempero na nossa vida é acrescentado por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos tempera, é Ele que diz fala, é Ele que diz faz, é Ele que diz não vai. Vai. Se tu tiver com o Espírito Santo, se tu tiver contato com o Espírito Santo, esse mundo vai olhar aí fora e vai dizer, tem algo diferente na vida desse homem. Tem algo diferente na vida dessa mulher. Eu não sei, tem um brilho, tem uma luz, tem alguma coisa que acontece na vida dele. Ele consegue agregar, e quando as pessoas chegam perto de um servo de Deus, que anda na presença de Deus, tu não vê piadinha suja, tu não vê chocarrice. A gente passa por alguns lugares, eu trabalhei na prefeitura, andei em vários lugares dentro da prefeitura, e quando eu chegava em alguns lugares, pela misericórdia de Deus, era o Espírito Santo agindo na minha vida, porque eu lutava contra isso, sempre lutei, e continuo lutando. Quando eu entrava na sala, eu disse, para, olha esse pedinho, olha quem está entrando aí.
Olha as piadinhas, vamos. Não era eu, era quem age na minha vida, porque o meu eu é uma luta tremenda, é a nossa luta constante contra a carne e o espírito. Era uma ação tremenda do Espírito Santo de Deus. Tu tem que entrar na presença de Deus e dizer: eu quero fazer a diferença. Oh Jesus, eu sei que eu tenho falhas, porque nós temos bastante falhas, nós temos muitas dificuldades, mas quando tu te aproxima do Pai e diz: Pai, eu preciso do teu auxílio, Pai, age na minha vida, Pai, muda a minha história, eu quero passar e deixar algo que esse povo possa ver, que há uma diferença no teu povo. Oh Jesus amado, e nós temos essa dificuldade de transmitir isso, nós lutamos. Às vezes a igreja olha os pastores, os obreiros, tudo sentado aqui em cima, e fica imaginando que a vida deles, quem não tem conhecimento, deve ser um mar de rosa. Não, é um mar de guerra. É guerra. É guerra, e guerra, e guerra. Por quê? Nós temos que ser transformados, precisamos de uma ação de Deus, para que a igreja possa olhar para a liderança e ver que há uma diferença, e nós temos que servir de espelho para a igreja do Senhor. A igreja tem que olhar e ver que os líderes verdadeiramente são diferentes. Eles vão ver que a gente tem falhas, eles vão ver que a gente tem dificuldade, mas eles vão ver que nós dobramos o nosso joelho e dizemos assim: eis-me aqui, muda a minha vida, muda o meu temperamento. Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu não sei tratar, mas eu estou aqui porque eu preciso de uma ação do Espírito Santo. Quantas vezes saímos da casinha? Jesus amado, são experiências que nós vamos tendo com Deus. Aproximadamente 25 anos atrás, eu estava numa guerra com Deus. Eu disse assim: Senhor, me dá humildade, Senhor, me dá humildade. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Deus disse assim: vou dar humildade para o meu servo. Trabalhava na recepção do departamento, peguei o colega e disse assim: ô meu amigo, deixa eu ficar no estacionamento, está chato, só que eu vou lá para o estacionamento, teu lugar, tu fica aqui. Ele: feito, pode ir. A prefeitura estava em reforma, o estacionamento era um círculo. Não podia estacionar ninguém no meio, porque senão fechava todo mundo. 25 anos atrás, estou eu lá, resolvi dar uma volta, bater papo, saí do meu posto, fui conversar com alguém lá. Vou aproveitar o gancho e falar de Jesus, só que não era o momento. Eu não vigiei. Chegou um colega, estacionou um carro no meio do círculo, trancou todo mundo. E eu dizendo: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Guarda municipal, fardado. Quando eu olhei aquilo ali, meu Deus do céu. Senhor, e agora? Vou descobrir de quem é esse carro. Fui atrás de era um colega meu, estava lá na serviço social, fui lá e: meu amigo, o senhor estacionou o carro mal lá e daqui a pouco vai ser uma colega chata, vai me gerar um problema. Não vou tirar agora. Meu amigo, por gentileza, o senhor estacionou o carro mal, o senhor vai me gerar um problema. Eu troquei de posto com um colega que não era nem para mim, está ali, o senhor vai me gerar um problema. Não vou tirar. Grudei o cara aqui atrás assim, levei até o estacionamento. Tira o carro! Fui lá para a minha sala e disse assim: volta, assume teu posto. O Espírito Santo disse assim: rodou de novo. Irmão, estou lutando para vencer. Fazem 25 anos atrás. Eu, graças a Deus, estou aposentado hoje, não vou pegar ninguém mais pelos undilhos, não preciso, não estou mais na guarda. Mas, irmãos, são situações que se criam. Deus permite algumas situações. Se eu tivesse ficado no meu posto, não resolvesse dar uma voltinha, trocar com um colega, eu não tinha passado por essa situação. Aí Deus permitiu algo na minha vida e depois disse assim: rodou de novo. Como é que a gente adquire paciência? Tem alguém irado aí? Tem alguém que tem facilidade de virar a mesa? Como é que tu vai adquirir paciência? Tu vai passar por tribulação. Tu vai passar por luta. Vai surgir várias situações na tua vida. É assim que tu vai adquirir paciência. Quer paciência?
Então te prepara. Tem que ter paciência? Tem. Por quê? Porque é um dos frutos do Espírito. E tem que estar na vida do cristão. Nós temos que ter isso em nossas vidas. Mas para esse tipo de coisa acontecer em nossas vidas, não é fácil. Tem pessoas que são iradas. Quantos vieram para a igreja que tinham uma ira descontrolada assim? Virava a mesa, quebrava, fazia, acontecia. Chegava em casa, mandava a mulher calar a boca, fazia isso, faz aquele outro. Mas é uma ação de Deus, irmão. É uma ação. Ó, vós sois o sal da terra. Sal. Tem que ter tempero. Tem que ter tempero. E esse tempero é só o Espírito Santo que dá. É só o Espírito Santo que dá. Não adianta tu chegar e dizer assim, eu vou me controlar. Dizer assim, Espírito Santo me controla. Espírito Santo age na minha vida. Porque quando eu tento fazer as coisas por mim mesmo, Jesus já disse, não vai dar certo, não pode fazer nada sem mim. Faz pela tua vida, faz por ti mesmo para te ver. Então tu dobra o teu jeito e diz assim, eu quero ser teu. Senhor, eu quero ser teu. Eu quero ser teu. Eu não quero, Senhor, o meu livre-arbítrio, eu não quero mais. Eu não quero porque eu dou liberdade para o meu livre-arbítrio e acabo fazendo bobagem. Eu quero ser teu. Eu quero estar escutando e dizer assim, faz isso, eu faço. Faz aquilo. Senhor, eu preciso ser sensível ao teu Espírito Santo. Oh, Jesus amado, isso dá resultado lá e dá resultado aqui. Dá resultado aqui. Por que dá resultado? Porque quando tu é sensível ao Espírito Santo, tu não vai ver a cara feia, às vezes, de um irmão, de uma irmã, e vai julgar ele. Não é? Às vezes o irmão teve um dia tribulado, chega aqui, pá, chateado. Mas ele não está chateado contigo, foi o dia tribulado dele. Aí ele passa, não te cumprimenta, dobra o joelhinho dele e fica no cantinho. Esse cara é mal educado, nem me cumprimenta. Já gera alguma coisa. Quem gera alguma coisa é o meu eu, se é o Espírito Santo que está em mim, não gera. Oh, Jesus amado, vou orar pelo meu irmão, ele está lutando. Pior não é, irmão, se está na carne, tu vai gerar luta para o teu irmão. Ele já entra lutando e vai sair pior do que ele entrou. Por quê? Ajuda teu irmão, ajuda tua irmã. Se tu for sal, né? Se tu for sal para dar... Agora, se tu quiser salgar a situação, não dá, né? Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso. Romanos capítulo 13, versículo 8. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo, tem cumprido a lei. Nós temos que enfrentar essa responsabilidade. Irmão, no tempo do mundo tem pessoas que tinham esse costume. Presta 10 aí. Tu nunca mais viu os 10. Né? A Bíblia diz que nós não devemos dever nada. Nada. Não fica devendo o bom dia, não fica devendo o sorriso, não fica devendo o abraço, não fica devendo uma palavra amorosa que Deus te dá para te entregar para a tua irmã, para te entregar para o teu irmão. Não fica devendo absolutamente nada. Irmão, quantas pessoas chegam na igreja na maior luta? Bom, eu entrei há muitos anos atrás numa igreja, mas numa luta assim que, pelo amor de Deus, dobrava o joelho, eu só chorava, não conseguia nem orar. Aí veio um irmão e me deu um abraço, aquilo ali, que coisa tremenda. Eu precisava disso. Quem sabe tu não precisa de um abraço? Olha o teu irmão, olha a tua irmã, se não precisa de um abraço, se não precisa de um sorriso. São poucas coisas que mudam a história do ser humano. Irmão, a sociedade espiritual, ela é diferente da sociedade mundana.
Porque na sociedade mundana, assim, ó, tu aprontou comigo, eu vou aprontar para ti. Tu abre teu olho, hein? Na sociedade espiritual, eu te amo, meu irmão, quero te ajudar. Quero te ajudar. Oh, Jesus, eu não vou ficar magoado com aquilo que tu me fez. Eu não sei por que tu fez. Mas tu está precisando do meu abraço, tu está precisando da minha ajuda. Eu quero fazer a diferença. E a sociedade vê isso. O teu vizinho vai ver isso. O teu vizinho vai ver pelo teu jeito de andar, pelo teu cumprimento, pelo teu sorriso. Então, no mundo, a situação deles é terrível. Mas, às vezes, tu vê um vizinho teu numa necessidade, manda um prato de comida. Está passando frio, manda um agasalho. Eles tentam fazer, no mundo, as religiões, obra social. Não é? Eles tentam ganhar as pessoas pela obra social. Bom, nós não estamos nos envolvendo em obra social. Nós fazemos parte do social e espiritual. É uma ação de Deus nas nossas vidas. Se tu está vendo o ciclano passar uma necessidade, tu ajuda ele. Ajuda ele, da medida do possível. Isso muda a história. Ele começa a te ver com outros olhos. Ele começa a te ver com outros olhos. Não que tu tenha com a intenção de dar uma roupa, de dar um prato de comida, que tu está barganhando para levar ele para a igreja. Não, ele vai ver uma ação que tu tens algo de Deus na tua vida, porque nós ajudamos sem interesse. Porque a ação, ela é espiritual, não vai ser a tua ação que vai convencer o teu vizinho e a tua vizinha. Quem vai convencer ele é o Espírito Santo de Deus, mas pela tua ação, o Espírito de Deus vai agir na vida dele. E ele não vai dizer, ele me deu por interesse. Porque as pessoas no mundo, elas ajudam por interesse. Não é verdade? Eles te ajudam por interesse, porque eles querem alguma coisa. E Deus nos ajudou por quê? Porque maior foi o amor dele. Maior foi o amor dele. Eu não sei a situação de vocês, de onde vocês vieram, de onde Deus tirou vocês. Eu sei que a minha vida era completamente desregrada. Mas um dia, a minha companheira foi para a igreja. Eu olhei, que coisa boa, vira uma beata e acabou o assunto. Mente má, pensamento diabólico. Você vai virar beata, vai virar lá, vai ficar socada na igreja e eu vou continuar na minha vida, da vida que eu levava. Mas era uma ação de Deus. Era uma ação de Deus. E assim Deus trabalha nas vidas e muitas vezes nós não conseguimos entender. Enquanto ela foi para a igreja fazer a vontade de Deus, eu ficava no mundo fazendo a vontade do diabo. Bebida, droga, fazia tudo que não agradava a Deus. E Deus só olhando. Deus só olhando. A gente no mundo acha que é o cara, que é esperto, que é isso, que é aquilo. Mas quando uma irmã entra na igreja e há uma unidade, há uma comunhão, foi o que aconteceu. Ela levou meu nome para o círculo de oração e disse assim, esse é meu esposo, está na situação assim, 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 assim. As irmãs olharam para ela, vamos orar. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. O pessoal começou a me olhar no serviço, o que está acontecendo contigo? Eu tenho notado que tu não está mais tomando um aperitivo na hora do almoço, tu não está indo mais para o barzinho. Eu não sei, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. A chave da vitória. A chave da vitória. Círculo de oração. Oração. Quando vocês começarem a orar, Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Porque
porque tu quer mudar a história da vida dos outros, mas se Deus mudar, tu deixar Deus mudar a história da tua vida, tu vai testemunhar lá fora, e tu vai servir de testemunho vivo do que Deus fez na tua vida, e essa mudança vai abalar eles lá fora. Eu não consigo largar droga, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de adulterar, de fazer... Não consegue? Claro que não consegue. Sem mim nada podeis fazer. Oh, Jesus, é uma ação de Deus, que age na sociedade, mudando a nossa conduta. Ninguém muda, ninguém para de fazer as coisas erradas por parar. É uma ação espiritual. E a nossa conduta é observada por todos aí fora. Por onde tu passa, tem alguém te observando. Por quê? Porque o trabalho do inimigo é roubar, matar e destruir. Então o desejo dele, ele vai ficar te observando. Aqui, ó, e diz que é crente. Não é bem assim. Ele fica aguardando uma oportunidade tua e diz que é crente. E quando tu é defamado, não é tu que está sendo defamado, é meu pai. Dá um bom exemplo como filho, não deixa falarem do nosso pai. Ele diz que é crente, que Deus é esse, não deixa te acusarem, te agredirem o nosso pai. Dá um bom testemunho lá fora, para eles verem que tu é um filho obediente, é um filho que anda na presença do pai, e tem uma conduta digna de respeito. Eles vão te respeitar pela tua conduta, pela tua forma de agir, pelo teu jeito de falar. Oh, Jesus amado, tem que haver uma transformação, uma ação. O amor na nossa vida demonstra a nossa obediência a Deus. É o amor de Deus na nossa vida, vai demonstrar a nossa obediência a Deus, porque faz a diferença. Oh, Jesus amado. E é tão difícil amar, né? O ser humano tem essa dificuldade, né? Não pisa no meu calo. Irmão, já não tenho mais nem calo. Deus tira os calos, Deus tira tudo que tem no caminho. Oh, glória a Deus! É uma ação espiritual que vai transformando, vai mudando. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, vocês estão observando, a gente está dando uma passeadinha assim, e os apóstolos estão trabalhando. Foi eles que deixaram boas coisas para nós por intermédio do Espírito Santo. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrino. Quem é peregrino? Quem é o peregrino? É alguém que vive em terra estranha. Não é? Peço como a peregrino. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. E por que nós somos peregrinos? Porque isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é a roupa do Espírito. Eu não sou isso aqui, ó, que vocês apertam, que vocês estão vendo. Eu estou dentro disso. Você está dentro disso. Você é peregrino. Então, o peregrino, dificilmente, ele vai se contaminar com as coisas dos países aonde ele anda. Por quê? Porque ele tem uma nacionalidade. Ele é santo. O que está na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, essa substância que nós estamos usando, que usamos para nos transportar, para andar, foi feito aqui do pó dessa terra, de substância dessa terra, mas quem está dentro de ti veio do alto, então tu é peregrino. Oh, Jesus amado, tu não é daqui, e se tu não é daqui, não te deixa contaminar com as coisas que tem aqui. Oh, Jesus amado, sente aquela saudade santa. Eu quero voltar para ti, porque eu saí daí. Eu não quero mais ficar aqui. Tu passa aqui, esse período, é um pequeno período que tu vai passar aqui. Mas tu tem que ter um bom testemunho, para quando terminar este teu período aqui, tu possa voltar. Glória a Jesus. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiro.
Forasteiro é aquele que permanece por um tempo também, né? Então tu é peregrino e forasteiro. Nós não somos daqui. Peregrino e forasteiro, que vos abastenhais das concupiscências carnais. Desejo da carne. Bom, esta é a pior ação. Destrói a sociedade. Sodoma e Gomorra foi destruído por quê? Concupiscência da carne. Uma ação tremenda. Faziam tudo que desagradavam a Deus. É desejo da carne. Esta carne tem desejo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta é constante entre a carne e o espírito. É uma luta constante. Porque a tua carne quer os prazeres dessa carne. Entra para dentro da Bíblia e olha José. José disse não à imoralidade. Não à imoralidade. Irmão, tem pessoas que não conseguem dizer não à imoralidade. Tem pessoas que são sensíveis à imoralidade, não têm a sensibilidade espiritual para vencer a imoralidade. E este mundo a qual nós vivemos, seja no meio que tu estiveres, tu vai ver que as pessoas são sensíveis às concupiscências da carne. Todas querem agradar a sua carne. No sexo, nas drogas, no poder, na autoridade, querem se sentir que eles são diferentes, que eles são especiais. Os homens querem ter 10, 20, 30 namoradas, 20, 30 mulheres. As mulheres estão no mesmo ritmo aí fora neste mundo, querem ter o seu esposo, tem o seguinte, tem esse, tem aquele. Isso é tudo concupiscência da carne. E o inimigo tem atacado vocês. E tem atacado vocês. Tem atacado a sua igreja. Porque é uma sociedade pervertida, é uma sociedade escravizada, é uma sociedade presa nas concupiscências deste mundo. A concupiscência da carne, ela vai destruindo. Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso. E esse nosso inimigo, ele vai aproveitar a oportunidade quando tu tiver um probleminha em casa com a tua esposa. Quando tiver um probleminha em casa com teu esposo, o diabo vai trabalhando. E qual é o desejo deles? É que tu dê uma demonstração de falho perante a sociedade, porque se tu conservar-se santo, conservar a santidade na tua vida, tu vai impactar as pessoas que estão nesse mundo. Agora, se tu cair, eles vão dizer, a igreja é tudo igual. A igreja é tudo igual. E a igreja não é igual. Não. Nós não somos igual. Porque o nosso Pai está no nosso meio, e o nosso Pai anda junto com nós, meu irmão. Então a nossa casa, a nosso corpo, a nossa igreja, a nossa família, tem que servir a Deus. Temos que andar como Deus quer. Não olha. Não olha. 38 anos de casada, a mulher mais linda da minha vida está sentada ali. Oh, glória a Deus. E é isso que tem que ter na tua vida. Tem umas curvinhas, tem umas lombadas. Glória a Deus. É a tua esposa. É o teu esposo. Está gordinho, está rechanchudinho. Glória a Deus. Isso faz parte do que Deus tem preparado. Deus te deu algo bom para ti. Deus te deu algo maravilhoso. Oh, Jesus amado, não deixa, não dá oportunidade, não magoa a tua esposa, não magoa teu esposo, não dá oportunidade para o inimigo lançar uma semente para que ele venha se entrosar com as coisas desse mundo. Somos nós que atrapalhamos muitas vezes o crescimento espiritual da nossa esposa, dos nossos filhos, porque nós empurramos eles para as coisas deste mundo. Não tem que empurrar, não, tem que puxar. Está errado, está errado. Não agrada a Deus, não tem que te agradar também. Não é? Não agrada a Deus, não tem que te agradar também. Amados, peço como a peregrinos e forasteiros que vos abastenhais das concupiscências da carne, que combate contra a alma.
É guerra. Nós estamos em guerra. E tem espaço. Quem sabe tem alguém aí que ainda não entrou, não faz parte desse exército. Tem espaço ainda. Nós estamos... Como é que se diz? Nós estamos resgatando aqueles que o inimigo tinha aprisionado para fazerem parte do exército celestial. Nós estamos nessa guerra. Deus, no passar do tempo, fez aliança com várias pessoas. Fez aliança com Adão e disse assim: amai-vos e multiplicava. O projeto de Adão era encher a terra. Ele encheu a terra. O que ele gerou de confusão, né? Por quê? Porque se ele e Eva tivessem no mesmo espírito, tivessem na presença de Deus, não teria gerado os problemas que geraram. Aí a situação ficou difícil, ele chegou e disse assim: eu vou chamar outro. Aí chamou Noé. Noé pregou 100 anos. Quantas almas Noé ganhou? Só salvou ele e a família dele. Que povo rebelde! Que povo difícil! A sociedade estava completamente corrompida. 100 anos tentaram derrubar Noé. A sociedade queria levar ele para o meio da sociedade para andar como eles andavam. Mas 100 anos Noé estava lá perseverando na presença de Deus. Tu está meia dúzia de dias na presença de Deus e está difícil. Está difícil. Tem que ficar mais difícil, e quanto mais próximo da vinda do Senhor, mais difícil vai ser. Mas tu vai fazer diferença na sociedade. Porque o nosso Pai está no nosso meio. Toda vez que o inimigo te atacar, tu dá glória a Deus. Glória a Deus, porque tu és a minha força. Tu és a minha força. Pode se levantar quem se levantar, irmão. Pode? Claro que pode. Eu sei com quem eu confio, com quem eu ando. A opção é tua. Tu que vai escolher com quem tu vai andar. Eu quero andar com o Espírito Santo. Eu quero andar. Porque eu sei que ele age na minha vida para mim fazer a diferença. E quando a gente dá uma mancada, a gente chega em casa, dobra o joelho, o Espírito Santo te dá aquele beliscãozinho. De novo, meu servo. Ele não faz isso? Sentiu isso, irmão? Olha, se ele não está fazendo isso contigo, tem coisa errada, hein, irmão? Tem que deixar ele fazer. Tem que deixar ele fazer, porque ele vai fazer a diferença na nossa vida. Gálatas 5,17 diz bem assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Somos opostos. O que a nossa carne gosta? O que a tua carne gosta? Bom, uma coisa que eu tenho no meu coração, isso aí não é de hoje, irmão. Nós sabemos aonde é que nós falhamos. Quem é que não sabe o seu ponto fraco? Tem alguém que não sabe o seu ponto fraco? Para, te examina a ti mesmo e vê quantas vezes tu tropeçou na mesma pedra. Quantas vezes tu caiu no mesmo pecado. Quantas vezes tu dobrou o joelho e disse: "Bah, Senhor, de novo". E o Senhor disse assim: chega mais perto de mim, meu filho, eu quero te ajudar para te não cair. Tu está indo, eu estou vendo que eu vou cair, eu falo contigo e tu... Esquisito. Não tem esquisito, é o Espírito Santo dizendo: não vai, não faz, não fala, não veste, não te envolve. Oh, Jesus amado, a ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Mas quando o homem está na sua carne e quer fazer as coisas que a sociedade está oferecendo para ele, ele fecha os ouvidos e diz: eu não quero ouvir nada. Ouvir conselho de homem. Quero ouvir o conselho de Deus. Deus fala direto comigo. Deus fala, usa o pastor, usa o porteiro, usa a criança. Alguma criança já falou com você, já entregou algo de Deus para você? Ele usa quem quer e quando quer. Se usou até uma jumenta. Então a nossa guerra é constante. Por quê? Porque a sociedade está te atacando. A sociedade jaz no maligno. E para te fazer a diferença dentro dessa sociedade, só guerreando. Eu me lembro de Jó. Jó se desviava do mal. Que
coisa tremenda quando eu olho na vida daquele homem. O homem se desviava do mal. Tem gente que vai direto. Tem gente que vai direto. Eu sou evangelista e é o seguinte, eu senti de fazer um trabalho de evangelismo nos bordéis da cidade. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Mano, essa história de eu sentir. Irmão, um servo de Deus não tem o sentido de dizer, vai lá, meu servo. Ele fala contigo e manda. Aí quando ele disser, tu vai lá, tu pode ir, porque ele vai garantir. Essa história do eu sentir, isso vai gerar um problema sério, se tu for fazer aquilo que tu disse que tu sentiu. Há muitos anos atrás, teve um cara fazendo um trabalho aqui, o Bonk, um alemão. Como é o nome dele? Reinhard Bonk. Ele fez um trabalho e ele contou um testemunho. E aquilo marcou. Ele chegou numa cidade, ele cruzou nessa cidade e viu os jovens numa boate. E ele passou na frente e aquilo machucou, me deu uma dor grande no coração dele, porque ele estava acostumado a pregar na África, pregava para 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, pregava lá, e aquilo machucou o coração dele. Ele foi, orou, e o Espírito Santo de Deus induziu ele, vai lá. Aí o Espírito Santo dirigiu ele. Ele foi lá na boate, ele entrou na boate, foi lá em cima e disse, eu quero falar com o dono. Aí ele foi e falou com o dono. O dono atendeu, o que o senhor quer? Não, eu sou pastor, assim, eu quero pedir. O senhor me deu uma oportunidade, eu quero falar para esse pessoal aqui de Jesus. O cara riu, né? Mais um louco, mais um retardado. Mas tem que ser louco em Cristo, né, meu irmão? Tem que ser louco em Cristo. Deus estava no negócio. Deus estava no negócio. Aí o homem olhou para ele e disse, faz assim, ó, vem aqui amanhã à meia-noite, eu vou te dar 10 minutinhos. Amém. Voltou para o hotel e entrou na guerra. Como é que tu tem guerreado, irmão? Como é que está sendo a tua guerra? Ele entrou para a guerra. E foi. E orou. E disse, Senhor, eu fui lá porque o teu Espírito me induziu. Senhor, eu consegui 10 minutos, eu vou lá amanhã. Mas, Senhor, o Senhor tem que ir na frente. Algo tem que acontecer. E entrou nessa guerra. Na outra noite ele foi lá. Deram 10 minutos para ele. Não me lembro se foi 10 ou 5 minutos. Silêncio, silêncio, parou a discoteca, parou todo mundo de dançar, de beber, de pular e fazer não sei o quê. Deram 10 ou 5 minutos para ele. Ele ministrou algo. E foi embora. Um ano depois, quando ele voltou naquela cidade, aquele prédio era um templo de Deus. Oh, glória a Deus! Mas era um homem que era sensível ao Espírito Santo. É essa sensibilidade que nós precisamos. Aonde tu trabalha, por onde tu passa, os teus vizinhos, eles vão ser tocados. Se tu entrar nessa guerra, por que que Deus usou ele? Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Deixa tu fazer a diferença. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Oh, Jesus, tem muitos que já estão acomodados, tem obreiro que já está acomodado. Eu estou com a minha salvação garantida, minha família está indo para a igreja. Não te acomoda que é conversa, não tem nada garantido. Se tu não fizer aquilo que tu foi chamado para fazer, não tem garantia de salvação. Oh, Jesus amado, cada um de vocês recebeu uma chamada. Tem a chamada universal e tem a chamada ministerial. Tem algo que Deus colocou que é para ti fazer. Oh, Jesus, uma coisa que eu costumava pregar seguido na Kremer lá, que eu costumava, rede mundial de oração, é uma verdadeira luta, as pessoas não querem ir na rede mundial de oração, e eu comecei a conversar com as irmãs, e disse assim, irmão, tem uma alma que está escutando o rádio lá, ó, e é a sua oração que vai mover lá, aí a senhora não vai, as irmãs ficaram olhando, tem uma alma que vai ser a tua oração, que vai mover lá. Irmão, Deus deu uma equipe de irmãs. Eu não tinha obreiro quando eu estava cuidando ali, eu não tinha obreiro, eu tinha mais, era irmãs. Deus me deu uma equipe de irmãs. E na nossa escala, lá, era dificilmente faltava um para cumprir a parte da oração. Tinha gente sobrando. Por quê? Porque elas entenderam, as irmãs e os poucos irmãos que tinham lá, entenderam que uma oração que eles iam fazer, podia acontecer algo no outro lado do rádio. Oh, Jesus amado! Isso aí, irmão,
É amor pelas almas. Isso é o amor de Deus resplandecendo na tua vida. É a diferença no meio dessa sociedade. Por onde tu anda. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. E tu vai orar e Deus vai agir. Temos que fazer a diferença, porque é uma luta. A carne não quer. A carne não quer. A carne não quer porque a carne gosta das coisas da carne. Mas tu está aqui para fazer a vontade de quem? A opção é tua. Glória a Jesus. Glória a Jesus. José disse não à imoralidade. Tens dito não à imoralidade? Tem dito não ao desejo da tua carne? Ou quando chega no final do ano, como a gente vê muitas pessoas fazendo, ô pastor, eu vou passar o final de ano com a minha sogra, meu sogro, eles moram lá no interior, eu vou tirar minhas férias, vou tirar 10, 20 dias lá no interior. Eles são crentes, irmão? Não, não são, mas é meu sangue. Meu sangue é o sangue de Jesus. Eu não digo que tu vai abandonar os teus parentes, mas tu vai passar 10 dias, 20 dias, é churrasco, é bebedice, com as pessoas que não querem Deus. Eu não digo para te abandonar a tua família, mas te envolve, diz assim, não, eu vou entrar o fim do ano orando na igreja, agradecendo por mais esse ano e pedindo para que Deus levante alguém lá. Eu vou visitar meu familiar, eu vou orar pelo meu familiar, mas eu não vou me socar na casa de um familiar que não quer nada com Jesus e tirar 10, 20 dias lá. Que comunhão tem a luz com as trevas? Isso gera uma luta. Gera uma luta em quem? Quem tem comunhão com Deus. Quem não tem, quem tem comunhão com a carne, nem luta. Amém? Então são coisas que a gente vai pegando. 1 Pedro ainda, versículo 13, 2:13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja rei, como soberano. Pedro está falando aqui o que Paulo fala em Romanos lá. Romanos capítulo 13. É a mesma coisa, irmão. Toda a autoridade foi delegada por Deus. Então tu tem que obedecer às leis da terra. Tu tem que obedecer desde que não venha contra a palavra de Deus. Tu é um servo de Deus, então tu tem que respeitar as autoridades, respeitar as leis dessa terra, desde que não venha contra a palavra de Deus. Então o que a gente está vendo? É uma ação dos apóstolos. Por que eu tenho falado nos apóstolos? Porque agora nós vamos entrar nos apóstolos. E tem 4 características que nós vamos pegar nesse versículo agora, que tem que fazer parte da nossa vida. Pelo menos essas 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Jesus amado, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. E perseveravam na doutrina, primeira, perseveravam na doutrina. Na comunhão, segunda característica. E perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão. E a 4ª característica, nas orações. O Jesus amado, aí a gente começa, se tu entrar para dentro desse versículo, para dentro dessa passagem, e tu continuar lendo até o versículo 47, agradava ao povo, agradava a comunidade, agradava a sociedade daquela época. E eu fiquei olhando, mas que coisa tremenda. A igreja primitiva, no início, as coisas que eles faziam agradavam a comunidade olhava na igreja e se agradava daquilo que ela via. Jesus amado, perseveravam na doutrina. O que é doutrina, irmão? Doutrina é ensinamento. Ensinamento que Jesus deu para os apóstolos. Ensinamento que os apóstolos ensinavam à igreja.
Tu tem que amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Arrebentou com o diabo. Se tu amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, vai gerar uma grande mudança no meio da sociedade. Vai mudar as coisas. Perseveravam na doutrina, todos aceitavam o que estava sendo ministrado na igreja. Eles entendiam que era Deus falando. Por quê? Porque nesse período desceu o Espírito Santo, o fogo de Deus. Eles receberam poder, eles receberam autoridade do Espírito Santo, e quando fulano estava ministrando, eles sabiam, é Deus falando. É Deus falando, vamos obedecer porque é Deus falando. Eles guardavam a doutrina, eles guardavam o ensinamento, eles sabiam que era Deus, que havia uma grande preocupação de Deus para com eles. Eles entenderam a colocação de Pedro, que eles tinham rejeitado o Messias, e o desespero bateu. Rejeitamos o Messias? Não tens rejeitado o Messias com as tuas atitudes, com a tua forma de agir? Oh, Jesus amado, persevera na doutrina. Doutrina é ensinamento, ensinamento é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o evangelho. É isso que vai nos dar um crescimento e que vai impactar essa sociedade aí fora. Nós temos que fazer a diferença. Igreja tem igreja para todos os gostos, mas para servir Jesus, são poucas que estão servindo Jesus e andando no ensinamento bíblico. Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso. Qual é a base do evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Se tu entrar nessa base aí, acabou, irmão. Porque se houver amor a Deus, tu vai respeitar o ensinamento dele. Se houver amor a Deus, tu vai buscar a revelação dele. Tu vai buscar o modo de vida que ele tem preparado para nós, aquilo que ele tem nos deixado. Essa aqui é o segredo da nossa vitória, é o segredo para nós vencermos, é o segredo do povo aí fora ver a diferença daquele que serve, porque vai transparecer. Quando tu tem Deus na tua vida, transparece a tua vida, no teu andar, no teu falar, no teu proceder. É o amor de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Esse povo não sabe o que é amor, o amor para eles é carnalidade. Oh, Jesus! Então perseveravam, e havia comunhão. Hebreus 10, 25 diz que nós temos que congregar. Havia comunhão. O que ele estava fazendo? O que Paulo estava... Aqui nem era Paulo, aqui foi Pedro que estava pregando. O que eles estavam fazendo? Havia comunhão entre eles. Eles tinham tudo em comum. Eles congregavam, eles se reuniam, eles viviam juntos, eles tinham um objetivo, e o objetivo deles é estarem dentro da vontade de Deus, estarem na revelação de Deus, sejam dirigidos por Deus, para impactar a sociedade, porque se nós continuarmos lendo, a palavra vai nos dizendo que Deus ia acrescentando. Vai até, depois lê em casa, até o versículo 47, e Deus ia acrescentando dia a dia, e o povo se alegrava no que ele via. O povo não se alegra muitas vezes com a igreja, porque nós não damos o testemunho que Deus quer que a gente dê. Oh, Jesus amado, tem pessoas que moram no lado da igreja, que não suportam os cristãos. Por que eles não suportam o cristão? Claro que o mundo jaz no maligno, a gente até entende isso. Mas se tu tiver Deus na tua vida, se tu se comportar como a palavra quer que tu te comporte, se tu for buscar os frutos do Espírito, se tu buscar o fruto do Espírito na tua vida, e houver uma mudança, tu vai saber tratar, tu vai saber falar, tu vai tratar com amor, tu vai tratar com carinho, tu vai ajudar essas pessoas a ter um encontro com o Criador, por intermédio dos teus atos. Havia comunhão? Havia. Eles congregavam. É interessante que eles congregavam e aceitavam tudo que era ministrado para eles. O partir do pão. O partir do pão é a Santa Ceia, mas não era só a Santa Ceia. Coisa tremenda que não era só a Santa Ceia. Eles não vinham para a igreja só por causa da Santa Ceia. Eles comiam junto, eles se reuniam, eles comiam junto, e não tinha o que tem hoje. Não tinha fofoca, não tem murmuração. Fulano lá trouxe um bolinho, eu trouxe 2 quilos de ripa.
vai catar coquinho, vai te converter. Vamos se transformar. Eu vejo assim, irmão, assim, quando a gente faz alguma programação na igreja, quem tem ajuda, quem não tem, esteja ajudado. Projeto é esse, é projeto de Deus. Quem tem para ajudar, ajuda. Quem não tem, nós ajudamos. É uma família, somos uma família. Era assim, era a Santa Ceia, eles participavam das alimentações, e não tem, irmão. Eu não ia comer uma chuleta, ia dar um mondongo para o irmão. Não, vamos comer chuleta junto. Amanhã só tem mondongo, comer um mondongo junto. Amém? Eles comiam, eles tinham tudo em comum. Por que a igreja não tem tudo em comum? Nós saímos da revelação de Deus e a sociedade olha, aqueles crentes daquela igreja ali, vive fofoqueando. Pega as irmãs falando da irmã, pega os irmãos falando do pastor, não é? Falam desse, irmão, e o pior não é. Fala. Isso é que judia. Irmão, pelo amor de Deus, vamos entrar para dentro da palavra de Deus. Faz assim, eu quando sentir que vai falar, morde a língua. Com vontade. Senhor, eu não quero falar. E se a minha mente está me atrapalhando, congela ela. Alguma coisa tem que acontecer. E depois do partir do pão, da alimentação, eles tinham algo tremendo. O objetivo deles era o mesmo. Se tu pegar Atos dos Apóstolos ali, ó, oração, oração, oração. Oravam em agradecimento, oravam pelo doente, oravam pela separação de obreiro, oravam pelo envio de missionário. Tudo era motivo de oração, não tinha murmuração. Oh, glória a Jesus! Esse é o objetivo, não tinha murmuração, o objetivo deles era orar. Tem um problema? Vamos orar. Tem uma dificuldade? Vamos orar. Recebeu uma benção? Vamos orar. Oh, glória a Jesus! Então, irmão, são 4 características. Claro que se nós entrar na Bíblia, nós vamos achar muitas, mas essas 4 características falam profundamente. Deixa eu ver, se eu não me engano, agora o versículo, acho que é o 46, se não me falha a memória. Atos dos Apóstolos, se alguém encontrar, por gentileza, pode ler. Deve ser o 46 ou o 47. 2, 46, 47. Jesus amado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui, ó, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles contavam com a simpatia. Louvavam a Deus. E o que acontece quando nós louvamos a Deus? O poder de Deus cai. Tu começa a adorar a Deus e as pessoas começam a ver a diferença. Adorar a Deus, são com tudo isso que a gente falou aqui, é uma forma de nós adorarmos a Deus. Essa é a forma de fazer a diferença. Essa é a forma de nós sermos aceitos nessa sociedade e essa sociedade poder olhar para nós e ver que há algo diferente em nossas vidas. Eles não vão mais te falar mal de ti, não vão falar mal de ti também. Por quê? Porque eles vão ver que há algo diferente na tua vida. Aqui diz que havia comunhão. E eles se admiravam pelaquilo que eles viam. O que será que a sociedade está vendo hoje na igreja? Isso aqui foi no princípio. E quantas vezes eu vejo irmãos assim, nós somos igual à igreja primitiva. Não mente, irmão, que feio. Nós estamos lutando para nos enquadrarmos como a igreja primitiva estava. Fora a murmuração, fora a mentira, fora a contenda, fora a fofoca. Vamos tirar tudo que não agrada a Deus do nosso meio e vamos andar na presença de Deus como Ele quer. Amém? Não é como tu pensas ou como tu queres. Amém? Vamos nos colocar em pé? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O pastor me passou um tema. Glória a Deus. E desde que o pastor me passou um tema, eu estou numa guerra. Eu preciso falar o que Deus tem para falar. E vou ser bem franco com vocês. Fui bastante chacoalhado quando Deus falava comigo. Por quê? Porque primeiro Deus fala com nós para nós mudarmos.
Então vamos nos ajudar. Aquele que a palavra falou, que tu sentiu o toque de Deus na tua vida, pode vir aqui na frente. Aquele que a palavra falou. Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso.